Hello, hello, mis queridos, como estão por aí? Feliz domingo, como estão? Professora Araiane hablando acá de Miami Beach, Estados Unidos, diretamente del Congreso de la Asociación Americana de Ortodoncia. Sean bienvenidos a nuestra live de comentários acerca de los primeros días de conferências del Congreso Americano de Ortodoncia. Eu estou imensamente feliz de poder colocar aí um pouquinho de tempo e conseguir passar para vocês os aprendizajes, as novas investigações, todo o que foi comentado nestes primeiros 2 dias de congresso. Está bem? Mis queridos, antes de nosotros empezarmos acá, eu quero dizer que estamos com as inscrições abertas do Maratón de la Ortodoncia Preventiva, que é um evento online gratuito que vai passar nos dias 7, 8 e 9 de junho. Então, estamos cerca do evento. Eu não sei se vocês já fizeram a inscrição. Sabem como a professora Araiane ama estes eventos em vivo, donde nosotros, esta será a primeira vez que tendremos 3 dias seguidos de classes, é uma verdadeira imersão, é um curso completo, gratuito, donde eu passo todos os passo a passo protocolos, desde o diagnóstico hasta o tratamento de pacientes de classe 1, 2 e 3 de ortodôncia preventiva interceptiva. Quem de ustedes já hizo a inscrição no Maratón de la Ortodoncia Preventiva? Coloca acá, professora, eu estarei presente, porque vocês sabem que estas atualizações que estou tendo acá, no AO e também muita coisa, tendremos allá no Maratón de la Ortodoncia Preventiva. Então, vocês colocam aí se vocês já fizeram as inscrições, já fizeram sua inscrição, já receberam o correio de confirmação. Há que contestar o correio de confirmação e entrar no grupo de WhatsApp também, porque é por allá que hacemos a comunicação com vocês. Mira, muitos doutores já fizeram a inscrição no Maratón de la Ortodoncia Preventiva. Vocês não vão perder o maior evento online de ortodôncia preventiva interceptiva de este mundo, porque não é solamente del Brasil, de Latinoamérica, é del mundo, não é mesmo, mis amores? Antes de nosotros empezarmos aí, mis doutores Intercept, quem é del diplomado Intercept, coloca aí. Encontrei muitos doutores Intercept acá em Estados Unidos, em la reunião de la O. E antes de nosotros empezarmos nuestro em vivo, que estará maravilhoso este em vivo, valioso este em vivo, eu separei para vocês todos alguns insights destas conferências. Então, quem sabe, todas as conferências acá são em inglês. Então, meu cerebro queda uma loucura, porque é em inglês, e depois traduzco a cabeça para o espanhol e o português, queda uma loucura. Pero, mis amores, antes de nós empezarmos, eu vou pedir para você compartilhar este em vivo, ok? Compartem este em vivo. Se você está cá em Instagram comigo, aperta cá no aviãoncito e envia para alguns amigos que são da ortodôncia e que gostam da ortodôncia. Ou você também pode colocar o nome acá, el arroba e el nome, para que você comparta este em vivo e vamos chamar mais pessoas, porque estará chéveríssimo, mis amores. Então, queridos, grupo 7, doutores Intercept, já compartilhe. Quem já compartilhe com um amigo, coloca aí, professora, eu já compartilhe, ok? Doutora Cláudia, grupo 7, agora a fórmula corretiva. Mi linda, mis doutores, todos um beijo e vamos compartilhar ele em vivo. Coloca aí, ele arroba e coloca aí ele Instagram de seu amigo acá nos comentários, ok? Porque nós outros já vamos começar. Mis queridos, esta é a programação do congresso. Então, quando você vem acá ao congresso americano, eles te dão como uma mochila com umas coisas, te dão acá uma identificação. Então, aqui minha identificação, Rayane Pinto, Sorocaba, Brasil, CPO Sorocaba, e eu sou também o fellow de la World Federation of Orthodontists. Então, há uma federação de ortodoncistas mundial, e aí você pode registrar, enviar toda a sua documentação depois que já é
ortodoncista e também há estos members que são students. Então, se você também é estudante de especialidade, você pode ser membro de este World Federation of Orthodontists. Você pode ser um membro como estudante. Então, isso é bueno porque recebe desconto em congressos e tudo mais. Então, essa é a primeira tip de nosso live de hoje. Se você é estudante de especialidade ou se você é especialista em ortodôncia, puede hacer su registro en ese WFO, que es la World Federation of Orthodontists, después del en vivo, claro. Aí já puede enviar sus papeles para conseguir ser parte de esta federação, ok? Então, acá, quando você chega no congresso, recebe acá o catálogo com todas as conferências. E eu vou passar para vocês de acordo com a ordem das conferências que eu assisti. Então, basicamente, déjame colocar acá, são 4 dias de congresso. Então, aqui, nosso primeiro dia, o 21. Então, eu vou como destacando as conferências que eu assisti. Então, não, isso é colaborativo. Export Guide, déjame colocar acá, senão me vou a perder aqui falando para vocês sobre isso. Bueno, mis queridos, pero les cuento que a primeira vez que eu vim acá para o congresso, eu quedei impressionada porque comecei a ver gente muito famosa aí caminhando no congresso, não é mesmo? Dr. Haas, outros doutores, e é por isso que eu estou acá para compartilhar com vocês. Um momento acá que eu estou... Ai, encontrei. Então, vocês veem que eu sou muito nhonha e coloquei aquelas conferências que eu estou assistindo e tudo mais. E a primeira conferência que eu assisti aqui foi uma conferência do Dr. Ki-Jon Lee, que foi sobre expansão. Então, se vocês me perguntam acá, professora, que mais estão falando aí no Congresso Americano de Ortodôncia, em este primeiro dia, que mais que dijeron sobre tudo? Doutores, muita expansão. Muita expansão, estudos miles sobre expansão em ninhos, estudos miles sobre expansão em adultos. E este primeiro estudo do Dr. Ki-Jon Lee, que foram fatos acerca da expansão em adultos, que é fratura ou remodelação. Então, todos vocês que estão aí já escutaram sobre MARP? Doutores que estão acá, todos sabem o que é MARP? Coloquem aí para mim se sim ou se não. Buenas noches, doutora Gabi. Buenas noches, queridos. Ustedes sabem o que é MARP? Coloquem aí se vocês conhecem este aparato. Ok? Coloquem aí para mim. Ó, doutores falando que sim e tudo mais. Pero, quem me conhece acá sabe que a mim me gusta muito. Como eu trabalho com ortodôncia interceptivos em ninhos, já mesmo dentro do diplomado Intercept, o módulo de expansão acaba sendo muito completo, porque é algo que eu trabalho já há muito tempo, incluso em adultos. Pero, quem não conhece, esse aqui é uma diapositiva da conferência do Dr. Lee, está bem? É um aparato, um expansor anclado em 4 mini tornillos. E a questão que o doutor começou a comentar muito seria qual é o tipo de expansão que se deve fazer em adultos. Então, esse foi um dos temas da conferência dele. E eu les vou mostrar outra diapositiva acá, que é super interessante, que ele habla rápida, semi-rápida, lenta. Esta força deve romper a sutura. Então, acaba que nós hoje em dia temos esse tratamento como um tratamento extremamente, incluso o Dr. Lee foi o criador do tratamento. Então, a questão é, todavia estamos estudando como funciona o método de ativação, como é a melhor maneira para fazer a ativação, porque aí nos estudos do Dr. Haas, em 1960, ele já comentou como era esta expansão em ninhos, e tanto é que já temos todo já protocolado, já existem protocolos definidos. Pero para adultos, isso todavia não está definido. Então, incluso ele mostra acá, na outra parte, quanto de força é necessário para separar uma sutura. Vocês têm alguma ideia
quanto de força é necessário para separar uma sutura em adultos? Quanto de força é necessário? Pensem aí. É necessário muita força. Tanto é que ele mostra um estudo de crânios secos de pacientes adultos, quanto de força haciendo pressão, pá, era necessário para abrir uma sutura em um adulto. E vejam o resultado, que interessante. Acá, 300 newtons de força, ou 30 quilos por força, não? Então, é 300 newtons, a média de força que é necessário. E acá, nós também temos o quanto de força é hecho em los aparatos de expansão para niños. Não sei se conseguem ver bem. De 1 a 3 quilos e de 4, déjame aumentar acá para que vocês vejam melhor, está bem? Um momento. É que não está muito boa a imagem. Pero este estudo é interessante. Qual é a força máxima de um aparato de expansão? Então, se de um tornillo de expansão. E acá de 1 a 3 quilos em niños e de 4 a 9 quilos em adolescentes. E, meus queridos, isso é muita força. É muita força. É bastante força. Então, o que o doutor comenta nesta primeira conferência é o método de ativação do aparato de expansão em adultos. Então, o que ele habla, les vou a dizer acá. Ele recomenda um protocolo de ativação de 1/4 de força de 0,2 milímetros por dia durante 2 semanas. Então, por 14 dias, 0,2 milímetros. E depois, se não abre a sutura deste adulto, o que ele recomenda? Seguir, não seguir? Não, ele recomenda parar. Ele recomenda parar. Então, ele recomenda parar. Aí, parar por um interromper de 3 a 4 semanas, porque segundo o que ele habla, este é o período de remodelação óssea. Então, a força está allá. Então, o que necessita é uma remodelação. Então, se interrompe e depois sigue a ativação por mais 2 semanas. Les mostro acá o quadro, que é interessante. Isso é da conferência do Dr. Lee, ok? Vamos ver se vocês conseguem ver. Ah, não é possível ver, queridos. Então, basicamente, ele habla sobre o protocolo de ativação. E é muito diferente, porque quando hablamos para o protocolo de ativação em niños, é o doble. Então, para adultos, acaba sendo a mitad, se interrompe e depois vuelve a seguir. E isso é muito diferente para nós. Todos bem conseguiram compreender esta primeira parte aí, o primeiro comentário de la conferência do Dr. Lee? Sí ou não? Viram como é interessante? Porque ele habla o seguinte, que adentro de la expansão maxilar, lo que deve ser passado, lo que deve ser hecho, não é uma disfunção, uma ruptura, é uma remodelação. Claro que se rompe a sutura. Pero muito interessante. Depois desta conferência, eu assisti a la conferência do doutor Serkan Akialsen, que é um doutor de la Harvard University. Piensen. E acá eu me quedei muito feliz porque mencionaram o artículo da doutora Cibele, que hizo um estudo de marpa allá em Brasil. Então, quedei muito feliz em ver a menção do artículo de ella. E acá lo que ele habla acerca, também foi sobre expansão em adultos, também foi sobre esta expansão em adultos, pero ele habla de que era necessário estudos mais independentes de adultos de 18 a 30 anos, que visualizando riscos e tudo mais. Não foi uma conferência assim muito com novas conclusões. Acaba que foi mais uma revisão de literatura, ok? E depois, queridos, comentário da próxima conferência acá, que é aí que vai generar um pouco de polêmica, ok? Eu hasta mostrei um pouco em minhas histórias de como era,
Pero acá, um doutor de la Austrália, Sydney, hablando sobre, les muestro. Seria necessário aceleradores, mecanismos para acelerar a movimentação ortodôntica? Então, acá ustedes tienen hoy en día en la literatura, en las casas comerciales, láser, fotobiomodulación, medicaciones, medicinas, cirurgias, métodos mais invasivos, menos invasivos, microosteoperfuração, todos estes métodos que acabam sendo importantes, não é mesmo? Aí, representantes em la aceleração da movimentação dentária. E ela habla sobre todos estes métodos, habla sobre como funciona a movimentação dentária. E acá um dado muito interessante. Quem está aí com papel e bolígrafo pode tomar nota. Um dado muito interessante é que o doutor habla sobre o máximo de movimentação dentária que nós podemos ter. Então, quanto de movimentação dentária você que está aí em seu consultório, em sua casa, pode ter em seu paciente? Máximo de 3 milímetros, amores. Máximo de 3 milímetros por mês é a quantidade que podemos ter de movimentação dentária por mês. E acaba que quando nós queremos acelerar a movimentação dentária, nós queremos fazer um ciclo. Também te amo, lindo. Nós queremos fazer um ciclo de movimentação dentária mais acelerado. E aí, ele começa a falar sobre todos os métodos. Então, ele habla sobre microosteoperfuração, ele habla sobre láser, ele habla sobre diferentes métodos aqui, e finaliza a conferência, meus amores, hablando de que os estudos todavia não têm força suficiente para que nós possamos concluir que existe uma aceleração da movimentação dentária. Então, não adelanta uma casa comercial lançar um estudo, sendo que é um estudo com interesse comercial, se até o momento não existe evidência de aceleração da movimentação dentária. Então, o que existe de mais evidência aí seria a utilização de láser. Então, de acordo com as investigações, o láser é eficiente quando aplicado uma vez a la semana. Então, é necessário chamar o paciente 3 dias antes da movimentação dentária e depois seguido uma vez a la semana. Então, acaba que você tem que ter como uma funcionária solamente para fazer estas aplicações de láser. Então, a conclusão do doutor é: a melhor maneira de nós não retrasarmos ou adelantarmos a movimentação dentária seria nós utilizarmos nosso cérebro. E isso pode ser incluso um pouco como: ai, doutora, você não está sendo amável. Pero quem dijo isso não foi eu, foi ele. Então, ele finaliza a conferência desta maneira: tú tienes que utilizar su cerebro, tú tienes que utilizar su filosofia, tú tienes que utilizar su mecânica ortodôntica, porque não adianta de nada você fazer o maior esforço para acelerar a movimentação dentária se não está seguindo buenos protocolos de ortodôncia. Então, o esforço que você está colocando em acelerar a movimentação dentária deveria estar colocando em estudar ortodôncia. Então, ele é muito categórico em relação a isso e diz: não se utiliza estas coisas, como é just stuff, como não vale, ok? Então, isso é algo que é minha obrigação também passar para vocês que estão aí em diferentes países. Quem está aí, coloca aí de que país vocês estão assistindo live. Porque é importante que vocês recebam informação de qualidade, que não sejam como influenciados por casas comerciais ou nada disso, tá bem? Bueno, aí vamos para a doutora, todo bem? Me está acompanhando por aí, doutores de México, de Equador, de Espanha. Doutores, encontrei tanta gente acá neste congresso americano e eu vim sola. Vocês sabem que eu estou sola acá.
Claro, sabía que alguna gente conocida iba a venir, pero llegué sola. E quando eu entrei no Congresso, doutores, tanto carinho, tanto amor, a todo rato se acercando gente, profe, que lindo verte, como é bueno. Muitos doutores que hicieron diplomado Intercept, tomando fotos, saludando. De verdade, doutores, me quedei impressionada com a quantidade de gente. Hoje mesmo saludei gente de México, de Nicarágua, de Espanha, um montão de gente acá. De verdade, estou feliz. Feliz, ó. Paraguai, Argentina. Doutora Eliana, ele próximo ano está aqui. Peru, doutores de Grupo 7, Bolívia, Honduras. Ai, que lindo. Doutora Maria, faltou você. Venezuela. Muito lindos. Mis queridos, depois, na próxima conferência que eu vou comentar, se você está acá, aproveite para colocar el arroba e chamar um amigo para vir à live, porque temos umas conferências todavia. Doutores, a conferência de hoje del doutor Hugo de Klerk foi uma conferência que eu estou segura que vai cambiar a rota da ortodôncia interceptiva del mundo, de verdade. Então, chama alguém para vir, aprieta acá no avioncito, vai aparecer todos os amigos possíveis, chama os amigos ou coloca ele arroba. Ó, conferência do Dr. Nanda, também vou comentar acá, ok? Então, você chama os amigos para participar. Ustedes sabem que o Maratón de la Ortodoncia Preventiva, o evento que vai passar nos dias 7, 8, 9, será lindo, maravilhoso. O link para a inscrição está em la bio. Então, vocês hagam a inscrição e chama a todos para participar de nossos eventos acá em Instagram, ok? E em las redes sociais. Vamos allá, meus amores. Vamos allá. Doutora Cláudia. Próxima conferência que eu vou comentar com vocês é a conferência de uma doutora que se chama Riso-O, não sei se é assim que se pronuncia. Pero já foi um bloco de conferências sobre ortodôncia interceptiva, então eu quedei como assim, tomando nota de todo, viendo, muito feliz com os protocolos que estamos aplicando acá. Nosso equipo acaba trabalhando bastante com ortodôncia interceptiva também. Pero foi interessante que a conferência da doutora, Riso-O, a conferência de ella, eles têm uma clínica de ortodôncia interceptiva desde 1971. Então, eles têm uma casuística muito grande. Esta clínica é do Dr. Arthur Dugoni e é uma clínica solo de ortodôncia interceptiva. Bueno, vamos allá. Acá, esta clínica é em la Universidade do Pacífico, ok? E acá eles começaram a fazer algumas investigações em relação a protocolo precoce de ortodôncia interceptiva. E o grande desafio do protocolo precoce de ortodôncia interceptiva é manter os resultados. E isso eu hablo muito para meus alunos, como se você trata uma classe 2 em um paciente de 8 anos, você tem que manter este paciente manter os resultados que foram obtenidos até o final do crescimento. Então, isso é uma dificuldade para os doutores e pacientes em geral. Então, eles utilizaram alguns aparatos para a correção da classe 2, aparato extrabucal, expansor maxilar, aparato 4x2 e arco lingual. Então, vocês veem acá, les vou mostrar. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó. Então, vocês utilizaram expansores entre expansão rápida para Hyrax, para expansão rápida, quadrihelix, 4x2 também utilizaram e aparato extrabucal. Então, eles utilizaram estes aparatos. E a partir do momento que fizeram esse tipo de tratamento, o interessante foi que pacientes tratados de la classe 2, aqueles que foram aqui, eu les vou mostrar, hablar primeiro. Bueno,
Ellos consideraram um tratamento com classe 2, de la classe 2, menor que 24 meses como um eficiente, de 24 a 32 meses como esperado e mais que 33 meses um tratamento largo. Então, quando seus pacientes perguntarem, professor, doutora, quanto tempo dura meu tratamento? Você pode utilizar esse índice para quem está tomando nota, pode tomar nota disso. Hasta 24 meses, eficiente e desejado. De 24 a 32 meses, esperado. E mais que 33 meses seria demorado. E aí, o que eles evaluaram é que os pacientes que foram tratados com ortodôncia interceptiva, pacientes que passaram por tratamento de ortodôncia interceptiva, acaba que eles tiveram mais quantidade de tratamentos curtos em la ortodôncia corretiva. Então, isso foi super interessante, que acaba que comprueba a ideia de lo que eu sempre hablo para vocês, que o tratamento interceptivo acaba diminuindo o tempo do tratamento corretivo. Então, isso foi super, super interessante. Bueno, também outras coisas que a doutora comenta. A dificuldade de tratar pacientes verticales. Então, se tu que está aí, eu sei que já chegou um paciente em seu consultório extremamente vertical, com muita exposição de incisivos, ou então com uma mordida aberta, ausência de sellado labial. Então, todo isso já aparece em seu consultório e este é o paciente mais desafiante de tratar. Então, ela também começa a dizer que existem alguns pacientes da muestra do estudo que não foram tão bem. Então, você que está aí tomando um cafecito, como o Dr. Rodrigo, vendo aí o comentário das conferências, presta atenção em isso. A ortodôncia interceptiva é muito favorável. Pero eu seria desonesta com vocês. Eu seria uma pessoa que não solamente dice lo bueno de su especialidad, como yo, que trabajo mucho con ortodoncia interceptiva, si yo dijera a ustedes que todos los tratamientos de ortodoncia interceptiva funcionan. Eso sería una mentira. Las personas muchas veces gustan de tener clases conmigo porque yo hablo lo que está en la ciencia. Entonces yo estudio lo que existe en la ciencia, pruebo con mis pacientes y tengo esta experiencia también personal, los resultados personales. Pero lo que existe de evidencia en la literatura es que los pacientes verticales tienen un mal prognóstico para la ortodoncia interceptiva. Acaban teniendo un difícil prognóstico. Y es ahí que entra ¿quién, mis amores? ¿Quién entra para ayudarnos? ¿Quién entra? Mis queridos, entran los mini implantes. Los mini implantes. Es aí que entram os mini implantes. Se você está aí, está comigo, está acompanhando, coloquem nos comentários mini implantes. Coloquem nos comentários mini implantes. Porque agora eu vou mostrar para vocês qual seria uma outra alternativa de tratamento que podemos considerar para nossos pacientes. Coloquem aí nos comentários para fijar este conhecimento. Então, observem de que nós podemos utilizar, coloque aí, mini implante, para interactuar acá com a live e não quedar super molestoso, ok? Para vocês interactuarem. Bueno, lo que se hace, les voy a mostrar acá. Porque lo que queremos en estos pacientes, nosotros queremos una rotación de la mandíbula en el sentido antihorário. Porque estes pacientes verticales, eles têm uma convexidade aumentada. E acaba que quando nós hacemos esse tratamento com mini implantes, esta intrusão com os mini implantes, acaba que o resultado final é o que queremos, é uma rotação no sentido anti-horário da mandíbula, para que exista uma proeminência do mentão aumentada. Então, vocês veem que se eu acabo haciendo esta intrusão, rotacionando no sentido anti-horário, intruyo esses dientes e isso acaba tendo maior proeminência do mentão e eu acabo no haciendo lo que eu não quero, que é aumento da altura facial, ok? Muito bem, muito bem. Então, vocês veem que existe o seguinte protocolo. Acá, marpe superior,
y también existe la intrusión de estos segundos molares. Entonces, además del marco superior, intrusión de segundos molares, acompañado de un mini implante inferior, para que no extruya los inferiores a la medida que yo intruye superior. Si yo dejo sin nada de anclaje, extruye inferior. Pero lo que se hace ahí, de acuerdo con la doctora, sería mantener el anclaje del inferior para que no se extruya y ayuda en el efecto que yo ya mencioné a ustedes. Entonces sería eso el tratamento para los pacientes verticales. E aí já muestra diferentes casos, incluso de pacientes más jovencitos, donde se hace la expansión convencional y después segura solamente, solo se intruye con los mini implantes. Bien interesante, mis amores, bien interesante. E também vamos allá para nossa próxima conferência, que seria a conferência do Dr. Peter Nigan. Conhecem o Dr. Peter Nigan, mis queridos? Dr. Peter Nigan é maravilhoso, maravilhoso. E ele habla de novo sobre mini implantes. Ustedes sabem que quando nós hacemos os procedimentos de expansão, quanto mais passa o tempo, menos nós temos defeitos esqueléticos. E acaba que queremos sempre interceptar estes pacientes de la maneira mais rápida, porque quanto mais passa o tempo, mais deposição de minerais temos em las suturas, mais difícil é de fazer a expansão. E aí o doutor começa a falar sobre os protocolos de expansão para pacientes que já não são tão jovencitos assim. Muitas das pessoas me perguntam, professora, ¿hasta que idade eu posso expandir? E esta conferência foi linda por esta razão, porque temos aí na literatura, Dr. Luiz, eu encontrei acá no congresso, saludos, Doc. Mis queridos, então vamos aí volver para nossa linha de conexão acá, nossa linha de pensamento. A pergunta é, ¿hasta quando eu posso expandir? ¿Hasta quando eu posso expandir? E em realidade, mis amores, ustedes já hicieron esta pergunta? ¿Sí ou não? ¿Hasta quando eu posso expandir? Não é mesmo? É uma dúvida, não é? Claro. Então, lo que ele habla é que, observem esta informação. Quem está com bolígrafo e papel, anota aí, toma nota. Então, basicamente, nós temos, déjame colocar um pouquinho mais grande, pacientes que são classificados por el pico de crescimento. Então, temos os pacientes, quando estão no pico de crescimento, ok, podemos fazer a expansão. Pós-pico de crescimento, que seria um ano depois do pico de crescimento, aí já começa uma curva descendente muito grande em relação à expansão esquelética. E é aí, há mais ou menos em 14 anos de idade, que o doutor já recomenda a colocação de los mini tornillos para potencializar a expansão esquelética. Então, se pode visualizar por meio de las vértebras. Então, ustedes podem visualizar, por exemplo, acá, pico de crescimento, quando eu tenho a curvatura da segunda e a terceira vértebra. Depois de ano, eu já tenho que adicionar anclaje, ok? Também ustedes podem evaluar isso por la radiografia de manos carpal, que pode ser também um método. Pero basicamente, no período pós-pico de crescimento, luego, depois do pico de crescimento, nós já podemos adicionar mini implantes em nossas expansões, porque começaremos a ter muitas dehiscencias. Começaremos a levar os dientes para fora do arco. E isso eu hablo muito para meus alunos, vou falar para vocês também. E o doutor acaba deixando como um mensajito, que seria expansão a partir de 14 anos hasta 20 anos. La indicação é a colocação de los mini implantes, ok?
Para quem não conhece o Dr. Peter Nigan, é este acá, de la Universidade de Western Virginia. Maravilhoso, ¿no, mis amores? Lindo, 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 lindo. E se pode ser de diferentes maneiras, se pode ser del método alemão, se vocês vão para o método del doutor Benedict Wilms, seria um Hirax híbrido. Então, vocês veem acá. Hirax híbrido, que seria um Hirax com 2 mini implantes e esta extensão. E acá também se pode fazer del método coreano, que seria a colocação de los mini implantes en el próprio tornillo como guia. Ok? 14 a 20 anos. Muy bien, doutor Rodrigo, muy bien. ¿Dónde andas? Estou em Miami. Estou em Miami. Mañana já não sei. Ó, outra coisa. Está mais que comprovado, mencionado acá em las conferências, que o tratamento transversal de los arcos dentários, a expansão rápida, é um tipo de tratamento para a apnea obstrutiva del sueño. É por isso que eu hablo, amores, não há que esperar, porque nós conseguimos ganhos, avanços, tanto a nível de nasofaringe como a nível de bucofaringe. E isso acabou também me surpreendendo, porque acaba que os ganhos em nasofaringe eram muito relevantes, com a expansão, pero em bucofaringe, a nível de vias aéreas médias, isso todavia estava em estudo, então também comprovado aí os avanços, as melhoras em la respiração a nível de bucofaringe. Então, amores, por isso que eu sempre repito para vocês, não há que esperar, não há que esperar, não há que esperar, não é mesmo? Bueno, entonces vamos aí para nossos próximos comentários. Déjame ver acá. Quem conhece acá o Dr. Nanda? Alguém me perguntou. Mira, Nanda. Amores, não sei se eu vou deixar gravado este em vivo. Talvez seja solo para quem está acá, ok? Vou falar com ele equipo. Mira cá, Dr. Nanda. Ups. Habló sobre biomecânica e estética basada en el manejo de la mordida abierta anterior. Então, ele habla principalmente da mordida abierta anterior. É lindo porque habla muito de los doctores que le ayudam em toda a biomecânica, brasileiros, incluso o Dr. Márcio Almeida, que é allá de Bauru, que le ajuda muito em los estudos. E ele habla sobre níveis de dificuldade acerca de la mordida abierta anterior. Níveis de dificuldade na mordida aberta anterior. Amores, a vocês que estão pedindo, deja grabado el live e todo mais. Vamos a ver aí. Vamos a ver. Ó, se nós chegamos aí a 320 pessoas, 320 está mal, 330 pessoas, eu deixo gravado este live, ok? Coloca aí, vai compartilhando com os amigos, vai compartilhando de amando la gente. Se chegamos a 330 pessoas, eu deixo gravado el live, ok? Vai compartilhando aí com os amigos. Bueno, entonces el doctor Nanda habla acerca de las dificultades en relación a tratar una mordida abierta. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 5 niveles de dificultad. Él habla sobre 5 niveles de dificultad. Entonces, aquí ustedes ven. Nosotros tenemos el primer nivel de dificultad, que sería solamente hacer extrusión anterior. Nosotros tenemos la extrusión anterior con también la intrusión de molar, que seria o segundo nível de dificuldade. O terceiro nível de dificuldade, que seria extrusão anterior, intrusão anterior, e adiciona a distalização de molar, que seria já uma mordida aberta com classe 2, ok? E também podemos adicionar, quando é necessário, TEDs, que seriam os mini implantes, seria um quarto nível, quando já existe uma mordida aberta mais severa. E aí, o quinto nível seria cirúrgico, ok? Então, aqui também estaria mordida aberta associada à classe 3, onde necessita uma rotação da mandíbula no sentido anti-horário.
Y él habla sobre los diferentes tipos de biomecánicas para lograr este objetivo. Entonces, él habla sobre los cantilevers de extrusión, que es una manera que nosotros no cambiamos nada del arco inferior. Entonces, a ustedes que están ahí, mis doctores de cursos odontológicos Ecuador, mi equipo está allá este fin de semana ministrando clases. Qué lindo. Beso, lindos. Bueno, entonces vamos allá. Cuando nosotros hablamos sobre mecánicas, biomecánicas, para no hacer ninguna intervención en el arco inferior, algo que me llamó muchísimo la atención fue eso, porque muchas veces el paciente tiene una mordida abierta. Recuerdo que mucho mejor es nosotros tratarmos en la infancia. Mucho mejor es ustedes tratarem en la infancia. Pero si no es posible tratar en la infancia, acaba que nosotros podemos hacer una extrusión superior. Entonces, si está todo lindo el arco, si está todo perfecto el arco inferior, no usa elástico intermaxilar. ¿Está notando ahí? Si el arco inferior no tiene ningún problema, no usa elástico intermaxilar. Lo que usted puede hacer, y esto fue un recado, una tip del Dr. Nanda muy bueno, que es, utiliza un cantilever de extrusión, un arco de extrusión, que eso acaba siendo algo extremamente útil. Entonces, no sé si ustedes consiguen ver acá, tal vez no, pero hay un cantilever convencional, arco segmentado acá en incisivo lateral, donde se extruye los incisivos sin la necesidad de utilizar elásticos intermaxilares. Entonces, eso es muy importante. Y vamos ahora, mis amores, al comentário de unas conferências mais importantes que eu vi acá. Uma das conferências mais importantes que foi sobre a del Dr. Hugo de Klerk. Preparados? Preparados para esta novidade transformadora de esta conferência do Dr. Hugo de Klerk? Vocês estão preparados? Comenta aí para mim se vocês estão preparados. Porque já está, a noite já está barrando acá em Miami. Eu necessito finalizar, senão quedamos sem luz. Mas eu quero saber se vocês estão preparados. Estão preparados? Porque eu creio que não vamos chegar aos 330 pessoas acá. E talvez este live não vá quedar gravado. Então, vocês coloquem aí para mim se vocês estão preparados. Coloquem aí. Porque, amores, a la hora que eu vi os resultados da investigação do Dr. Hugo de Klerk, eu me quedei tão impressionada, me quedei quase emocionada. Les vou dizer que quase emocionada. Porque para uma pessoa que trabalha com ortodôncia interceptiva, receber esse tipo de notícia é uma luz al final de túnel. É como um suspiro de esperança. É algo que eu vejo assim que como, Dios mío, eu sempre quis escuchar isso em minha vida. E bueno, não sei se vocês sabem, o Dr. Hugo de Klerk, incluso, ok? Não sei se vocês conhecem o Dr. Hugo de Klerk, se já escutaram sobre o nome deste Dr. Hugo de Klerk. Não sei se vocês conhecem. Se vocês conhecem, coloquem aí, conosco, ou então não conosco. Coloquem aí, ok? O Dr. Hugo de Klerk é um doutor de Bélgica que criou um novo protocolo de tratamento para pacientes Patron 3. Então, ele criou um tipo de mini placa que hoje em dia está patenteada em seu nome, que são as mini placas Bollard, donde a mini placa do arco superior queda em la cresta infrazigomática e a mini placa do arco inferior queda en el pilar canino e se utiliza ligas de classe 3. Então, para quem não conhece, está vindo por lá a primeira vez, esse tipo de biomecânica é utilizado em pacientes que já passaram de uma certa idade. Então, este protocolo é utilizado quando a máscara facial não funciona mais, ok? Então, quando a máscara facial não funciona, porque o crescimento já está muito avançado, nós podemos utilizar outros tipos de protocolos de tratamento. Para quem está pedindo para que eu mostre mais, para que eu hable mais sobre isso, amores, isso estará no terceiro dia do maratão da ortodôncia preventiva.
Entonces, ¿por qué yo estoy hablando acá del Maratón de la Ortodoncia Preventiva? Quien todavía no está inscrito, haga su inscripción, porque allá será un evento y yo voy a conseguir hablar con más detalles para ustedes de qué se trata ese tratamiento, ¿ok? Incluso allá dentro del Diplomado Intercept salió un módulo bônus acerca de esos tipos de tratamento, como se coloca estos mini implantes, como se hace con detalles. Pero allá en el maratón yo voy a pasar un poco más sobre este contenido, ¿ok? Entonces se inscriban en el Maratón de la Ortodoncia Preventiva, maratondelaortodoncia.com, ¿ok? Bueno, eso es el protocolo del patrón 3 del Dr. Hugo de Klerk, ¿ok? Esse é o protocolo do Dr. Hugo de Klerk. E que passa que o Dr. Hugo de Klerk, amores, acabou revolucionando o mundo de la ortodoncia em relação ao patrão 3. Por quê? Porque antigamente, quando meus alunos chegavam para mim, ou quando meus pacientes chegavam para mim, queriam fazer tratamento com máscara facial, eu les hacía o tratamento. Pero eu les hacía o tratamento sabendo que não ia funcionar muito bem. E hoje em dia, com o anclaje esquelético, já temos uma alternativa. Bueno, esta alternativa já está consolidada del patrão 3, já é uma alternativa que já sabemos, já estamos aplicando em pacientes como se fosse o protocolo do Dr. de Klerk, pero de una manera más simples, con 2 mini implantes en el paladar y 2 mini implantes en el arco inferior. En el tercer día del Maratón de la Ortodoncia Preventiva, ustedes van a saber más sobre eso a quien está inscrito en el evento, ¿ok? Entonces, eso ya está consolidado. El problema, amores, seria, e a grande notícia que eu já les vou passar agora, que não é isso, ok? Que vocês dijeron que estão preparados e eu também estou preparada para dizer-lhes, é de que, queridos, não existia solução para o patrão 2. Hoje, em la mañana, eu hice uma encuesta. É possível fazer crescer a mandíbula? É possível, queridos, fazer crescer a mandíbula? Coloque aí nos comentários se é possível crescer a mandíbula. Coloca aí. Amores, não é possível. Não é possível. Não é. Nós conseguimos fazer crescer a mandíbula, pero basicamente lo que já estava determinado geneticamente. Então, é óbvio que existem benefícios no tratamento do patrão 2, pero fazer crescer a mandíbula de uma maneira uma maneira bastante grande, nós não hacemos, porque a mandíbula é determinada geneticamente. Compreenderam? E lo que a grande novidade da conferência do Dr. Hugo de Klerk, amores, é que ele não mostra como foi hecho, ok? Nem eu, não sei, não vou deixar de falar isso para vocês, pero ele habla sobre um método. Observem acá, a sobreposição na base do crânio. Dr. Hugo de Klerk habla sobre um método que conseguimos, observem acá. Este live não vai quedar gravado, ok? Não vai quedar gravado. Observem. Fijem, ok? Ele mostra um método utilizando o aparato de Herbst, o Herbst, como vocês queiram chamar, de que se está haciendo crescer a mandíbula, amores. Se está haciendo crescer a mandíbula. Então, ele mostra a diferença, que é uma diferença de 5 milímetros, diferenças de 4 milímetros. Miram os perfiles de los pacientes. Observem a taxa de crescimento do mentón. Vejam acá. Observem acá. Eu nunca he visto isso em minha vida. Nunca he visto isso em minha vida. Nunca, 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 nunca. Por quê? Porque o aparato de Herbst, amores, o aparato de Herbst é um aparato
que hace los dientes pro-inclinarem. E acá ele muestra retroinclinação de incisivos. Então, vocês viram acá, se vocês observarem bem, observem aqui, al invés de los incisivos pro-inclinarem, retroinclinam e a mandíbula cresce. Ok? A mandíbula cresce. Bueno. Acá ele mostra diferentes casos que mostra esta diferença. Observem acá. 6 milímetros de crescimento del mentón. 6 milímetros. E les cuento, doutores, la edad de los pacientes, doutora Sofia. Pacientes de 12, 15 e 16 anos. Então, ele muestra, em verdade é um estudo extremamente experimental, e por isso que eu não vou deixar este live gravado. Quem estava aqui, assistiu. Quem não estava aqui, não assistiu, ok? Claro que eu vou também trazer calma. Por quê? Porque é um estudo experimental. Ele vai falar sobre os resultados finais da investigação el próximo ano. Em verdade, em novembro, ele disse que já terá mais resultados, porque ele mostrou solamente 3 casos, pero os 3 casos com crescimento exponencial da mandíbula em pacientes pós-pico de crescimento. Então, mesmo em pacientes de 16 anos, ele mostra o crescimento, les muestro a sobreposição das tomografias de novo, para que vocês se impressionem como eu me impressionei. Observem aqui. Me impressionei muito. Miren isso. Dios mío. Basicamente, ele habla sobre isso. Les vou mostrar. No, Herbst com mini placa, ok? Ele habla sobre isso. Aparato de Herbst causa remodelação óssea e aumento do crescimento mandibular com uma rotação hacia abaixo, ok? Amores, estes tratamentos foram tratamentos de 1 ano. Les cuento que eu já estou comprando todos os Herbsts desses Estados Unidos e seguramente vou elaborar algum método aí para associar com mini implantes. Pero es isso. Lo que eu queria passar para vocês é que acá no Congresso Americano estão desarrollando diferentes métodos para nós conseguirmos potencializar a ortodôncia interceptiva. Então, imaginem vocês que estão acá como é importante estudar e dominar a ortodôncia interceptiva, todo o que já está consolidado cientificamente. Los passo a passo, os protocolos, há que aprender agora, amores, a ortodôncia interceptiva. Vejam como está sendo estudada, vejam como está sendo utilizada e estudada por os maiores investigadores do mundo, e é por isso que eu hablo para vocês. Estudem os protocolos de ortodôncia interceptiva, porque todo que está sendo lançado em os maiores centros de investigação, estamos atualizando todos os diferentes programas e cursos. E é por isso que eu vou invitar a vocês mais uma vez para o Maratón de la Ortodoncia Preventiva. É um evento online gratuito de los dias 7, 8 e 9 de junho. Obviamente, eu não consegui passar todo o que havia no Congresso Americano para vocês acá, nesta live, pero allá en el Maratón de la Ortodoncia Preventiva eu vou conseguir falar com mais profundidade sobre todo. Estou acá tomando nota de todo e incluso os protocolos que estamos adotando estão totalmente a nível ou muito avançado em relação de lo que está sendo passado acá. E eu tenho a possibilidade de passar para vocês no maratón, ok? A medida de la longitud mandibular, doutor, ele apresentou resultados de 5 a 6 milímetros de aumento de longitud de la mandíbula, ok? Mis amores,
Quem já hizo la inscripción para el maratón de la ortodoncia preventiva, coloca acá abajo. Yo voy a participar porque yo quiero sentir la energía de ustedes en esta preparación del maratón de la ortodoncia preventiva. Coloca acá para mí en los comentarios, yo voy a participar, yo voy a participar, yo voy a participar, porque yo estoy acá saliendo para esse evento, amores, com muita energia. Ustedes sabem que a professora Daiane não é a persona de que inicia estes eventos e não hace todo para ustedes. Então, se você não recebeu o correio de confirmação, verifique no spam, verifiquem os correios indeseados e entre no grupo de WhatsApp. Se você não recebeu o correio de confirmação, por lo menos entre no grupo de WhatsApp. Pero lo correcto é contestar o correio de confirmação e também entrar no grupo de WhatsApp. Coloca aí para mim, eu vou participar acá. Se você todavia não hizo a inscrição, o link está na bio de meu Instagram. Haga sua inscrição, participa do maratón e não solamente participa, invita um amigo. Porque este evento, amores, del maratón de la ortodoncia preventiva, é um evento que vocês sabem que poderia ser pagado de tanta informação que tem. É como nós todavia hacemos gratuito, porque eu quero que seja gratuito, porque eu quero que o máximo de pessoas participem del maratón de la ortodoncia preventiva. Después, al final del maratón de la ortodoncia preventiva, yo voy a abrir las inscripciones para el grupo 8 del Diplomado Intercept. Entonces, aquellos que desean participar tendrán la oportunidad, así como las muchas personas que ya están en la lista de espera y ya solo están esperando abrir las inscripciones, tendrán la oportunidad de hacer la inscripción y ser parte del grupo 8 del Diplomado Intercept. ¿Está bien? Entonces, espero todos ustedes en el maratón. Este fue nuestro primer en vivo de resumen de las conferencias del Congreso Americano de Ortodoncia y después de mañana yo llego con ustedes con otro en vivo que será también lleno de información. Les espero en el otro en vivo. Probablemente el otro en vivo no quedará grabado. A ustedes que están acá, ustedes recibieron la información que no va a quedar grabado, ¿ok? Entonces, si quieren recibir la próxima live, vamos a enviar mensaje, correo y todo más. Vengan para el próximo live, ¿ok? Un beso. Dios les bendiga. Nos vemos en el maratón. Nos vemos en el próximo live de resumen del Congreso. E depois temos um terceiro live também de la Feira de Materiales. Vou mostrar para vocês todo de inovação de allá, tá bem? Um beijo, Deus les bendiga. Vou aproveitar um pouquinho Miami Beach, que hoje temos uma fiesta de ortodoncistas. Besos lindos, um beijo. Bye, bye.